Olá, tudo bem? A palavra de Deus é assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe e fiel a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Deus luta por vocês. O livro de Josué diz assim no capítulo 10: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então, como foi possível Josué e o povo fazer algo tão grande assim? Tomar as terras de todos aqueles reis. O Senhor guerreava por eles. Qual era a parte do povo? Não farei segundo as obras da terra do Egito, da onde vocês saíram, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então, o padrão não estava no Egito, da onde eles saíram, e o padrão não estava em Canaã, para onde eles estavam indo. Qual era o padrão, então, para viver? Farei segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Então, o tempo de graça daquele povo terminou e durou aproximadamente 400 anos. Na quarta geração falou Deus a Abraão: tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ezequiel 18, 21. Tem Deus prazer na morte de alguém? Deus quis a morte de alguém? Não. A Bíblia diz que não. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá. Várias iniquidades, coisas abomináveis aconteciam junto àqueles povos. Você pode ler com cuidado ali cada um dos detalhes em Levítico 16, em Deuteronômio 18, casamentos ilícitos, uniões abomináveis, a participação ali de adivinhos e feiticeiros conversando com pessoas que na verdade não eram pessoas. Então, várias abominações. Deus não gostaria que esse povo, seu povo, chegasse e se misturasse com eles e levasse as práticas que eles tinham. Então, terminando então o tempo de graça, todo aquele período que eles tiveram para mudar de vida. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Deus é apresentado em sua palavra como juiz de toda a terra. 2 Timóteo 4, 8, o apóstolo Paulo disse: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deus, então, tinha um método anterior ao método da guerra. Nós já falamos sobre ele na semana passada, vamos relembrar. Qual era o método de Deus para que o povo conquistasse a terra de Canaã? Aquela terra seria desapropriada pelos seus moradores. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. O método de Deus era um método de paz. Por causa da incredulidade do seu povo, Deus agora utiliza um outro método. Qual é o método? A guerra. Quem guerreia pelos seus filhos? O Senhor. Não era seu propósito adquirirem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Se os filhos de Israel não tivessem murmurado contra o Senhor, ele não teria permitido que seus inimigos fizessem
e guerra com eles. E agora, se era pelo método da paz, inicialmente, o que seria então destruído? Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele. Deus não divide sua adoração com ninguém. Só Ele é digno. Ele é o único Criador. Deus deu também a Israel uma lei de guerra, para que eles não confiavam no primeiro modelo de Deus, da desapropriação. Agora, na guerra, eles teriam alguns parâmetros. Deuteronômio 20 apresenta alguns deles. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar, guerrear contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Assim fareis a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e não forem das cidades desses povos. Então, contato com aquele povo, você oferece a paz. E aquele povo que está ali naquela faixa ali de Canaã. Porém, na cidade dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações. Leia Levítico 18 e veja as abominações praticadas por aquele povo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. A Bíblia nos apresenta que até o fim, até pós-milênio, haverá ainda guerra, a fim de reuni-las as nações para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. A Bíblia nos apresenta, nos momentos finais, após o milênio, quando Deus vai colocar nesta terra, vai renová-la e vamos ter uma nova terra. Antes desse momento, haverá uma última guerra. Quem vencerá? O Senhor e aqueles que estão com o Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Eu e você temos dado por Deus o poder da escolha. Podemos escolher a vida e a bênção, ou escolher a morte e a maldição. Deus nos apela para que façamos qual escolha? Vida, vida. Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercitá-lo. Podemos escolher servi-lo. Podemos entregar-lhe nossa vontade. Então, se fizermos essa ação, ele operará em nós o querer e o efetuar, segundo a sua aprovação. Eu e você devemos exercitar com sabedoria o poder a nós concedido, o poder de escolha. E escolher fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade pessoal. Vamos orar? Grande Deus, que a nossa decisão hoje e todos os dias seja fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Que administremos com sabedoria o poder de escolha que o Senhor nos dá. Que através das histórias que estamos relembrando de Josué e o seu povo, nós andemos pelo caminho do Senhor e evitemos os caminhos errados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.